Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Esse é o estudo da carta de 1 João. E o texto que nós vamos estar estudando hoje vai estar em 1 João, capítulo 4, versículos 7 até o 12, tá bom? Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós vamos ler agora o versículo 7 e 8, que vai dizer o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha só que interessante, né? Nesse trecho da carta, João ele vai voltar a falar sobre amor. Nós vemos que muitas vezes ele fala da questão de Deus ele nos amar, nos atrair pelo seu amor, de nós devemos amar a Deus também por conta disso. Vamos falar novamente sobre esse assunto aqui nesse texto. E também de nós amarmos uns aos outros, né? Ele reforça isso várias vezes da questão da comunhão, da questão de nós estarmos juntamente com outros irmãos, na questão de nós compartilharmos a nossa vida, compartilharmos a vida de outras pessoas, trocarmos experiências, estarmos nos fortalecendo, estarmos levando as cargas uns dos outros, estarmos somando forças e dividindo fardos. Ou seja, nós precisamos de outras pessoas para que nós possamos ter uma vida cristã reta e digna diante do Senhor. Não tem como eu andar sozinho na presença do Senhor. Hoje em dia, infelizmente, nós temos essa questão que muitas pessoas estão se isolando, né? Achando que estão agradando a Deus, estão querendo buscar a Deus da sua própria maneira, mas estão ignorando completamente as regras que Deus estabeleceu através da sua palavra, as ordens que foram dadas para todos aqueles que seguem a Ele, que são verdadeiros discípulos dele, e acabam não cumprindo o propósito de Deus, ora por ignorância e ora porque não desejam realmente, né, estar juntamente com outras pessoas, o que acaba sendo, de certa forma, um pouco triste. Mas, quando nós realmente somos transformados pelo Espírito Santo, quando ele lava a nossa alma, lava as nossas emoções, as experiências ruins que nós tivemos ao caminhar com outras pessoas, até mesmo com os irmãos da igreja, elas ficam no passado, né? A nossa mente, o nosso coração se foca realmente para agradar a Deus em todas as coisas e a cumprir o seu propósito, o seu chamado para as nossas vidas. É claro que nós não vamos ter relacionamentos profundos e íntimos com todas as pessoas, com todos os irmãos da igreja, porque isso nem é possível. A gente vê até mesmo Jesus, né? Jesus ele andava com as multidões, tinha cerca de 70 discípulos, tinha ali seus 12 apóstolos, né, que eram pessoas que ele andava com mais profundidade. Dentro desse grupo de 12 ainda tinham três que estavam com eles em todas as circunstâncias, que era Pedro, Tiago e João. E ainda dentro desses três tinha João, que era o seu melhor amigo, que foi com ele até os pés da cruz, né? Então, nós vemos ali níveis de relacionamento, níveis de comunhão, e assim também é nas nossas vidas, né? Nós temos níveis de relacionamento e níveis de comunhão à medida que nós vamos andando e caminhando com as pessoas. Isso não significa que a gente odeie alguém ou que não se importe com alguém, mas simplesmente talvez a gente não tenha a mesma intimidade que temos com uma pessoa e temos com a outra. Tem coisas que simplesmente elas não acontecem e a gente tem que aceitar isso, tem que entender isso, tem que ter maturidade para entender, né, que talvez as pessoas que estão à nossa volta tenham outras preferências e a gente simplesmente vive da melhor forma possível de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, sem forçar nada, sem querer impor nada, né? Tem pessoas que gostam de querer impor, usando a Bíblia para isso, que também está errado, mas é muito importante que os relacionamentos eles sejam construídos de forma natural, de forma espontânea, de forma que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado em todos os tempos. Então, esse é um ponto aí importante para nós, para a glória do nosso Deus, não é verdade? Voltando aqui à palavra, né, que nós acabamos de ler, a ordem de João é o seguinte, né? Amemos-nos uns aos outros. Está no imperativo, é uma ordem, né? E essa questão de nos amarmos, uma coisa que nós devemos pensar a respeito disso é que o amor não é simplesmente um sentimento. Já falei isso em outros vídeos, né? O amor é uma atitude, é um posicionamento. O amor ágape, o amor que vem de Deus, é uma questão de posicionamento. Eu não preciso nem sequer sentir algo, mas eu preciso me posicionar de forma que a pessoa o objeto do meu amor ele possa receber o melhor da minha parte, né? Seja Deus, seja as pessoas que estão à minha volta,
que elas possam receber o melhor de mim. Então essa é a grande questão, né? Quando nós estamos andando em verdade com Jesus, nós temos um posicionamento e escolhemos de maneira correta e bastante racional aquilo que nós vamos ou não vamos fazer. E o amor, ele vem na sequência, né? O sentimento, ele vem na sequência. Então é muito importante que a gente tenha essa questão, que a gente tenha o domínio próprio para não ser tomado por sentimento de ira, por sentimentos de indiferença, que isso não venha afetar as nossas escolhas e que no nome de Jesus nós possamos caminhar da melhor forma possível, fazendo o nosso melhor e também cumprindo, né, o propósito e o chamado de Deus para as nossas vidas. Mais uma vez, a gente tem que entender alguma coisa, que existem uma escala de prioridades, né? Dentro da nossa vida, nós temos algumas prioridades que nós também não podemos atropelá-las. Primeira prioridade dentro dos meus relacionamentos, né? Para a gente entender bem, que é o meu relacionamento com Deus. Meu relacionamento com Deus é o meu tempo devocional, meu tempo de oração, meu tempo de comunhão, meu tempo de estudo, de leitura da palavra, meu tempo onde eu vou aprender mais da parte de Deus e vou me relacionar com Ele a ponto de desenvolver essa comunhão e essa intimidade. Então, essa deve ser a minha prioridade, não confundir relacionamento com Deus com serviço para Deus. Ir para a igreja é serviço para Deus, servir em algum grupo ou departamento é serviço para Deus, evangelismos, pregações, ensino da palavra. Esse vídeo que eu estou fazendo nesse momento é um serviço para Deus. Não tem nada a ver com desenvolver comunhão e intimidade. Comunhão e intimidade é no meu secreto, né? Quando eu estou lá me derramando diante da presença do Senhor, buscando a sua face, buscando comunhão com Ele. Esse é o ponto que realmente é prioridade. O serviço ele vem depois de todas as coisas estiverem supridas em termos de relacionamento. Segundo ponto do meu relacionamento é minha própria família, né? Minha esposa, não tenho filhos, mas se tivesse, seriam os meus filhos. Então, é uma coisa que eu tenho que priorizar, né? Primeiramente, eu priorizo a minha casa, priorizo a minha esposa, deixo ela bem suprida, bem alimentada, e depois, aí sim, a gente vai procurar suprir a necessidade de outras pessoas, né? Quando a gente vai lá e inverte as bolas, inverte aí a ordem dos fatores, ela vai alterar o produto, ela vai fazer com que a minha casa se deteriore. E a própria palavra fala que aquele que não tem cuidado com os seus é pior que o incrédulo, né? Negou a fé e é pior que o incrédulo. Então a minha prioridade tem que ser com os meus, com os da minha casa. Então é isso que nós precisamos aí ter essa consciência. Depois da minha ordem de prioridades, para mim estar me relacionando, suprindo as necessidades, seriam os meus amigos, parceiros de trincheira, aqueles que andam comigo, que oram, intercedem comigo, que choram junto, que participam da minha vida, que estão constantemente ali, né, somando forças e dividindo fardos juntamente comigo. Então, essas pessoas, automaticamente, quando elas estiverem passando por alguma dificuldade, elas vão ter a prioridade da minha atenção, a prioridade ali dos meus cuidados, do meu tempo. E depois, aí sim, né, vem a multidão, vem as pessoas que estão dentro da casa do Senhor em primeiro lugar, e depois vem as pessoas que estão fora da casa, né? Então, essa seria a nossa ordem de prioridades correta dentro do atendimento. Claro que algumas vezes o Senhor ele coloca uma pessoa específica e fala, ó, cuida dessa pessoa, mas é uma exceção, não é a regra. A regra é realmente que eu obedeça essa ordem de prioridades. Então a gente tem que entender, né, que cada pessoa tem a sua ordem de prioridades. Nem sempre, né, você vai estar dentro do círculo de prioridade de uma pessoa específica e automaticamente vai ter que aguardar o tempo livre, vai ter que aguardar ou pedir para Deus para que prepare alguém que possa te atender de imediato, de estar ali naquele atendimento emergencial. E Deus certamente providenciará, né? Ele sempre levanta alguém para estar nos ajudando e nos fortalecendo. Então, não inverta a ordem de prioridades. Tenha primeiramente o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, supra as necessidades da sua casa, sua esposa, converse com ela, ajude ela no que for necessário. Depois, aí sim, supriu a casa, você vai buscar as outras prioridades, primeiramente os seus parceiros de trincheira, depois os irmãos de fé, e por fim as pessoas que estão fora da irmandade, estão fora ali, que estão ali no mundo, andando no mundo. Então, essa seria a nossa prioridade que nós devemos estar analisando com relação a amar as pessoas.
Outra coisa que nós vemos aqui, João ele fala que nós devemos amar uns aos outros porque o amor procede de Deus. Aqui entra uma outra circunstância, né? O nosso amor que nós devemos demonstrar não é simplesmente um amor carnal, né? Um amor que vem simplesmente através de um exercício do nosso coração. É algo que nós recebemos do alto mediante o nosso caminhar com Jesus Cristo. Então, à medida que nós caminhamos com Ele, à medida que nós estamos andando em um processo de santificação contínua, o Espírito Santo ele vai nos fortalecendo, vai nos ajudando, vai nos transformando. E uma vez que Ele nos transforma, uma vez que Ele está nos mudando, aí sim a gente vai conseguir, através desse amor que nós temos recebido na nossa vida, derramar sobre a vida de outras pessoas. É uma outra situação que nós devemos nos atentar. Porque se nós quisermos servir as pessoas com amor carnal, o amor carnal ele é falho, ele é limitado, ele é um amor que às vezes ele faz acepção de pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O amor de Deus é o que nós precisamos derramar. Primeiramente na nossa própria casa, né? A gente deve sempre buscar o amor sobrenatural do alto, para que o nosso companheiro, né? Para que a esposa, os filhos sempre estejam ali sendo supridos nessa área emocional. E depois também, né, a questão de você amar a igreja, tudo que você fizer, seja numa pregação, seja no ensino, seja numa ajuda, seja numa visita, tudo que você fizer realmente com a motivação correta, que é a motivação do amor. O amor que vem do alto, que te impulsiona a fazer algo, né? E uma coisa importante dentro dessa questão do amor, que nos impulsiona a fazer algo, é que a mão direita não sabe aquilo que fez a esquerda, né? Ou seja, eu não preciso ficar tocando trombeta, falar para as outras pessoas, olha, estou fazendo isso e aquilo, compartilhar nas redes sociais, olha, estou fazendo isso e aquilo. Não, eu não preciso disso. Quem deve ser glorificado é única e exclusivamente o Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. A ele seja toda a glória, a honra, louvor, poder, domínio, majestade, pelos séculos dos séculos. Amém, como diz a palavra, né? Então é muito importante que o Senhor seja glorificado. E aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, que fique no secreto. E quando a gente vê ali, e Deus que vê no secreto, ele vai e nos abençoa. Até Jesus nos ensina dessa forma, né? Ele usa algumas expressões, quando você orar, fecha a sua porta no secreto, e no secreto Deus te abençoa. Quando você jejuar, não fale, não fique mostrando para as pessoas que está jejuando, antes arrume seu cabelo, lave seu rosto, e que ninguém saiba que você está jejuando, e Deus que vê no secreto, ele vai estar te abençoando. E quando você der esmolas, quando você ajudar alguém, também não saiba a sua mão direita o que fez a esquerda, mas antes que tudo seja feito no secreto, e Deus que vê no secreto, ele vai te abençoar. Se nós ficarmos tocando trombeta a respeito das nossas atitudes e ações, né, com relação à vida cristã, a gente já recebeu o nosso galardão, já recebemos a nossa recompensa, que é o reconhecimento humano, né, o reconhecimento dos homens, a glória dos homens, mas não vamos ter, isso não vai valer nada diante de Deus. Então, façamos para Deus com a motivação correta, no secreto, e no secreto Deus nos abençoa para a glória dele. Amém? Então, esse é um ponto aí importante para nós estarmos meditando. E ele fala o seguinte ainda nesse verso 8, né? Ele faz no verso 7 e 8. Ele fala: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, né, a marca do cristão genuíno e verdadeiro vai ser essa, né? Vai ser amar, não vai ser um processo que vai ter que ser forçado na nossa vida. É uma coisa natural, simplesmente, né? A marca nossa é respirar, não é uma coisa que a gente força, a gente simplesmente respira, né? Quando nós temos uma vontade de expressar nossa fala, a gente vai lá e fala, né? A gente simplesmente enxerga, se os nossos olhos estiverem funcionando bem. Então vai ser uma coisa natural na nossa vida nós amarmos, ajudarmos as pessoas, vermos as necessidades, orarmos pelas necessidades, estarmos buscando a face do Senhor. A gente simplesmente vai se posicionar porque vai ser algo que vai estar arraigado no nosso coração. Então, dentro desse ponto, quando nós vivemos essa transformação, o ponto natural é amarmos. Então, à medida que nós somos transformados pelo Espírito Santo que habita em nós e está nos conduzindo rumo à salvação, nós vamos ser transformados também no amor, vamos amar mais, vamos
nos dedicar mais à obra, vamos nos dedicar mais às vidas das pessoas. Tudo isso para que nós possamos gerar edificação para o corpo de Cristo e para a igreja verdadeira do Senhor. Então, esse é um ponto. E aquele que não ama é aquele que não conhece a Deus, né? Fala que ainda não foi transformado. Pode ter tido uma experiência religiosa, aquela questão de você fazer parte de uma determinada denominação, fazer parte de um determinado grupo de cristãos, mas isso não significa que tenha vivido a experiência de novo nascimento, a conversão genuína. Simplesmente significa que você se sente bem naquele ambiente, mas que ainda carece de uma transformação verdadeira, de um encontro verdadeiro com Jesus. E uma vez que esse encontro acontece, aí sim o amor genuíno ele brota de verdade e vai te conduzir, né, para a salvação e para a vida eterna e também para a comunhão íntima com outras pessoas. Então existe essa questão. O amor ele é a marca do cristão e a falta de amor também é uma prova que ele não conhece a Deus ainda e precisa de uma conversão genuína e verdadeira, de uma entrega da sua vida de uma forma verdadeira para que Deus ele possa transformá-lo e mudá-lo ao longo da sua trajetória. Tá bom? Então vamos lá. Verso 9 e 10 agora. Vamos ler, vai dizer o seguinte. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, olha só, agora João ele começa a argumentar com relação ao amor de Deus por nós, né? Como Deus prova o seu próprio amor por nós. E às vezes algumas pessoas, né, elas falam, puxa, mas Deus, se ele nos amasse de verdade, ele acabaria com as guerras. Se Deus me amasse de verdade, ele me deixaria rico. Ele não teria permitido o sofrimento que eu tive ao longo da minha vida. Ele não teria permitido situações ruins, que algumas pessoas da minha família fossem embora ou até mesmo falecessem, né? Então, às vezes, a gente culpa a Deus por algumas coisas que acontecem na nossa vida. Isso porque nós temos uma visão turva a respeito do amor, do pecado, da santidade, etc. Né? Nós não conhecemos a Deus de verdade e queremos praticar a nossa própria justiça segundo o nosso próprio ponto de vista. Só que nós não somos a autoridade aqui nesse ponto. Né? A autoridade é Deus. E Deus, quando ele fala a respeito de pecado, se ele fizesse a justiça que nós merecíamos mesmo, é a todo mundo sendo lançado no inferno ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de chance de defesa, porque nós somos todos pecadores, todos ofendemos, né, a santidade de Deus, e a justiça dele teria que nos condenar. Então essa é a grande questão, né? A justiça de Deus, se Deus fosse realmente derramar aquilo que é justo, ele nem permitiria que nós estivéssemos vivos agora. Simplesmente todos deveríamos ser lançados no inferno sem nenhum tipo de recuo, né? sem nenhum tipo de chance, e ainda assim isso seria muito justo pelo tanto de coisas erradas que nós fazemos ao longo da nossa trajetória, né? O tanto de coisas que nós pensamos, o tanto de pessoas que nós prejudicamos, o tanto de mal que nós fizemos, então isso precisa também ser colocado em consideração. Só que Deus, na sua misericórdia, na sua longanimidade, ele tem a paciência de trazer arrependimento para as nossas vidas, porque ele preparou um caminho para que nós saiamos desse ciclo de destruição, que nós saiamos dessa condenação. A palavra de Deus diz que o amor dele por nós é demonstrado em ele enviar seu próprio filho para morrer no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, para sofrer a condenação que estaria sobre a nossa vida. Tudo aquilo que Jesus passou na cruz, que é relatado ali na palavra de Deus, nos evangelhos, tudo aquilo eram coisas que eu e você deveríamos ter passado. Mas Jesus ele assumiu o preço, ele pegou o escrito de dívida que nos era contrário, pregou ele na cruz, e hoje nós somos livres, não devemos nada diante de Deus por conta que Jesus Cristo fez a obra completa, né? Quando ele falou está consumado, significa que a justiça de Deus foi completamente satisfeita, a ira dele foi completamente satisfeita contra as nossas vidas, e agora nós temos um novo e vivo caminho. E para que nós possamos ser beneficiados desse caminho, ele ainda coloca o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos trazer arrependimento através da pregação do Evangelho e fazer com que a gente viva o novo nascimento quando nós recebemos a Jesus por fé.
como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então é interessante como Deus, através do seu amor, ele pega nós, que somos pecadores, que não merecíamos nada diante dele, e simplesmente nos dá uma outra chance. Ele nos transforma, ele nos livra e faz com que nós caminhemos em vitória diante dele. Isso sim é uma demonstração de amor. Isso sim é a demonstração daquilo que um Deus justo, santo, porém amoroso pode fazer por nós. E cabe a nós, né, aceitarmos esse dom gratuito que ele tem nos oferecido. Cabe a nós abrirmos o coração para que Jesus ele possa entrar na nossa vida, para que ele possa fazer a transformação, para que possamos viver a experiência de novo nascimento e depois para que nós possamos ter uma caminhada fiel e firme diante dele, desfrutando das suas bênçãos, desfrutando da vida abundante prometida por ele e sendo instrumentos para que outras pessoas também possam alcançar aquilo que nós estamos alcançando. Então Deus ele prova o seu próprio amor ao enviar seu filho, né, para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, que essa é a grande questão. Se nós fôssemos justos e merecêssemos, né, alguma coisa, ainda teríamos algum desconto, né? Mas nós não, nós éramos pecadores. Deus pega as pessoas que não mereciam nada e coloca eles diante da sua presença ali para que elas possam ser salvas, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que é interessante aqui, né, quando a gente fala essa questão, é a questão da propiciação, né? É uma coisa que nós também já falamos. A propiciação é um sacrifício que serve para aplacar a ira de Deus. Então Jesus ele foi esse sacrifício para as nossas vidas. Eu falei um pouco a respeito disso. João 3,36 também falamos em vídeos anteriores, que aquele que tem a Jesus Cristo tem a vida eterna. Aquele, porém, que não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. E se permanece a ira de Deus, significa que ela já estava, né? Que nós estávamos ali correndo perigo, correndo risco. Quando nós falamos de salvação, a gente pensa, salvação do quê? Salvação de quem, né? Salvação do juízo de Deus, que é eminente sobre a nossa vida, e também da sua ira, né? Às vezes as pessoas colocam ali que Deus nos salvou de Satanás, mas na verdade não. As obras dele foram quebradas na nossa vida, mas o nosso principal problema era a ira de Deus que era contra nós, o juízo dele que estava contrário a nós, mas Jesus Cristo, como nosso advogado, ele advogou a nossa causa, pagou o preço do nosso pecado e agora nós temos essa chance de ter a salvação e a vida eterna. Então, baseado nesse amor, nós devemos ser gratos, nós devemos estar debaixo da graça do Senhor e desfrutar realmente daquilo que ele tem preparado para nós. Então, esse é um ponto importante para a gente estar meditando e para estarmos verificando nas Escrituras se é isso mesmo que está falando ou não, né? Porque hoje em dia é pregado algumas coisas diferentes, mas nós precisamos sempre confrontar com as Escrituras aquilo que está sendo ensinado. E no verso 11 e 12, para a gente estar finalizando, nós vamos ler o seguinte: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, dois pontos aqui, né? Primeiramente, João ele começa a argumentar. Poxa, se Deus ele amou a gente de tal maneira que enviou seu próprio Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo que nós não merecíamos nada, se Deus nos amou dessa tal forma, se Ele tem restaurado a nossa vida, se Ele tem reconstruído a nossa vida, se Ele tem nos direcionado por um bom caminho, nos transformando dia a dia e nos livrando do mal, se Ele faz tudo isso por nós, por amor, então nós devemos também amar nós uns aos outros, né? Devemos da mesma forma amar as pessoas que Ele também salvou, né? Ajudá-las, perdão, ajudá-las dentro do propósito da sua caminhada cristã, ajudá-las a crescer espiritualmente, contribuir com a porção que nós recebemos do Senhor, para que nós possamos derramá-la sobre a Igreja de Cristo. Então é muito importante nós sabermos que cada um de nós tem uma porção, uma experiência, um conhecimento a respeito da palavra de Deus, e a edificação do corpo de Cristo vem quando nós colocamos essa porção, quando nós colocamos esse conhecimento, essa experiência que nós recebemos a favor do corpo.
quando nós edificamos outras pessoas, quando nós discipulamos outras pessoas, quando nós ensinamos no corpo de Cristo, quando pregamos o arrependimento e a salvação, explicamos aquilo que o Senhor tem nos dado como entendimento. Isso vai trazer edificação para o corpo, e isso também vai ser uma expressão de amor para com aqueles que de repente estão abaixo de nós, são débeis na fé, ou até mesmo com aqueles que estão passando por processos de recuperação, né, de transformação, de restauração de suas vidas. Então é muito importante que nós estejamos contribuindo com o corpo de Cristo e fazendo com que esse corpo ele cresça e floresça. Então, dentro dessa questão, a comunhão é muito importante, nós não podemos nos isolar, não podemos nos esconder, né? Mais uma vez eu falei também em vídeos anteriores, não se coloca uma cidade edificada atrás dos montes, não se coloca uma candeia acesa embaixo da cama, mas sim no velador, para que ela possa iluminar toda a casa. Então, que nós possamos usar essa parte para estarmos contribuindo aí com o corpo de Cristo, através do nosso testemunho, através das nossas orações, através do compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado, e ali nós vamos edificar uns aos outros, vamos nos fortalecer uns aos outros, vamos nos ajudar uns aos outros, e assim nós vamos caminhar em vitória diante do Senhor. Então esse é um ponto, né? Se Deus ele nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros e termos comunhão uns com os outros. Isso vai ser a força da igreja, a força transformadora, a força que vai mudar, né, o mundo à nossa volta e vai atrair outras pessoas para o Evangelho de Cristo. Não é a militância, não é as coisas às vezes que nós vemos por aí, mas sim o amor que nós temos uns pelos outros é que atrai e constrange as pessoas a quererem conhecer o nosso Salvador. E outro ponto que ele fala aqui, né, é que aquele que permanece no amor aquele que permanece no amor permanece em Deus e é por ele aperfeiçoado. Ou seja, se nós queremos crescer espiritualmente, se queremos ser aperfeiçoados no amor, se queremos uma transformação sobre as nossas vidas, nós precisamos realmente estar desenvolvendo. Precisamos estar com outras pessoas, precisamos estar ali conversando, orando, nos ajudando, nos fortalecendo, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e para que tudo dê certo conforme a graça e a vontade do Senhor. Então esse é um outro ponto importante, né? Ser aperfeiçoado no amor, crescer espiritualmente, conhecer mais a Deus depende também de outras pessoas, né? Eu não posso simplesmente no meu quarto, simplesmente isolado, sozinho, ter uma experiência maior com Deus, mas eu preciso de outras pessoas que vão me ajudar dentro desse crescimento, dentro dessa experiência, amando pessoas não tão amáveis, me esforçando por pessoas que às vezes não querem se esforçar tanto, que ali eu vou ser aperfeiçoado no amor e a gente vai crescer para a glória e honra do nosso Deus. Amém? Bom, então essa foi a nossa mensagem para hoje. Espero que traga edificação para a sua vida, espero que faça com que você medite a respeito do Evangelho, medite a respeito da sua vida cristã e que possa ter o alinhamento necessário, que você possa se aprofundar na palavra de Deus, buscando realmente aplicar a palavra dele, a vontade dele à sua própria vida e que você possa crescer espiritualmente, ter uma experiência cada vez mais rica, cada vez mais pessoal com o nosso Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia, fica na paz, em nome de Jesus.